Oi, Flopcats! Na terça-feira, 30 de junho, eu e Charlie estávamos do lado de fora e eu ouvi um grande estalo. E o galho que costumava estar aqui caiu no meu quintal, bateu na minha cerca e caiu no quintal do meu vizinho. E bem onde ele quebrou e rachou, havia uma colmeia. Consequentemente, quando o galho caiu e havia um monte de abelhas, acabei sendo picada várias vezes enquanto tentava encontrá-lo. Em situações inesperadas ao ar livre, seja em emergências na propriedade ou trabalhando até tarde em projetos externos especializados como consertos de cerca ou resgate de colmeia, ter o equipamento certo é fundamental. Aqui entra o patrocinador de hoje. Uma pausa para agradecer a Godiga e a Torch Eye Yuda pelo patrocínio deste vídeo. Sei exatamente o que você está pensando. Uma lanterna medidora a laser em um canal de gatos é um patrocinador incomum para nós, mas achei empolgante ter algo diferente de outro produto para gatos. E assim que comecei a usar, percebi o quanto ela é incrivelmente prática para o dia a dia, como tutora de pets e dona de uma casa. O que mais me chamou a atenção foi a iluminação dupla, branca e UV. Descobri coisas que, sinceramente, preferia não ter visto. Quem tem gatos sabe como a luz UV ajuda a encontrar manchas escondidas nos tapetes, ou verificar cantos escuros em busca de brinquedos perdidos. Ela possui um ajuste de brilho contínuo e a luz dá um flash rápido e intencional. Assim, você sabe exatamente quando atingiu o limite mínimo ou máximo de brilho. Além da iluminação, é uma ferramenta excepcional para projetos DIY, como instalar prateleiras de parede para gatos. Ela tem um medidor de distância a laser profissional de até 20 metros e uma ferramenta que projeta uma linha a laser fixa para medir ângulos. Isso alinha suas prateleiras perfeitamente sem cálculos manuais. É uma ferramenta mini, realmente mini, que deixa suas mãos livres e pode ser presa na camisa, pendurada ou fixada magneticamente. Ela é feita de alumínio 6061. Ela é resistente a quedas, à prova d'água e totalmente segura para o rosto. Vai Dynamic Gears. Confira o link na descrição para garantir sua Torch Eye UDA hoje mesmo. E embora eu não seja uma grande fã de luzes de laser para gatos, eu brinquei um pouco com isso com meu velhinho para ver se ele ia gostar, e ele gostou. Pode ser uma ferramenta com laser, se você gosta. Diferente de mim, quando Charlie ouviu o estalo, saiu correndo. Eu não sabia para onde ele tinha corrido, porque eu estava olhando para ver onde ia cair. Tipo, em qual galho isso estava acontecendo. E eu acho que ele correu para cá, que é tipo uma pequena entrada depois da minha casa, o que foi muita sorte. Esse galho tem mais ou menos o tamanho de uma árvore de verdade. E a maior parte do que sobrou, sabe, estava caída. Você pode ver a marca aqui. Caiu ali e se estendeu até o quintal do meu vizinho, quase chegando naquela garagenzinha. Enquanto eu corria pelo quintal, tentando encontrá-lo, era atacada e picada por abelhas, chamando seu nome e morrendo de medo. Ele finalmente virou a esquina bem ali. Eu agarrei ele pela nuca assim, abri a nossa porta e joguei ele para dentro, o que até parece meio violento. No entanto, era absolutamente necessário, dada a situação. Assim que ele estava seguro dentro de casa, eu corri com as abelhas me rodeando e ainda me picando. Então eu fui correndo para a entrada da minha garagem, porque todas as abelhas ainda estavam enxameando, sabe? No galho que tinha caído. Elas estavam enxameando ali. E, obviamente, também estavam enxameando lá em cima. E eu precisava tirar as abelhas de mim e fugir do enxame. Normalmente, eu não correria, mas quando você está sendo picada, você só quer mesmo tirar elas de cima de você. Eu consegui tirar elas de mim, batendo até que morresse. E eu odiei ter que matar abelhas. Eu não sou a favor de matar abelhas, mas fui picada em vários lugares. Desculpa. Aqui, ao longo do meu pescoço aqui, nessa mão várias vezes, porque era a que eu usava para bater nelas. Depois que elas partiram e morreram, voltei para ver como Charlie estava. Eu não acho que ele foi picado por causa do cabelo comprido dele e porque ele simplesmente não ficou perto delas tempo suficiente, porque foi esperto o bastante para se afastar das abelhas. Esse é o pequeno quintal lateral que mencionei. E eu acabei dando para ele um remédio homeopático, Apias 30C, só para que ele estivesse protegido caso tivesse sido picado. E então, eu comecei a tomar o remédio homeopático, Apias 30C. Também enviei um e-mail para o homeopata que Charlie e eu consultamos no Reino Unido, pedindo recomendações adicionais. E ele recomendou Apios e Apis mellitus 30C e me passou um protocolo sobre com que frequência tomá-los. Sinceramente,
Acho que é por isso que não reagi tão fortemente a tudo isso. Eu fiquei muito dolorida, como eu disse, e ainda estou com uma área meio elevada, sabe, aqui embaixo do meu olho. Mas, no geral, acho que fui picada umas 20 vezes e foi incrível eu não ter tido uma reação tão forte. Também tomei banho de sal, de Epsom, para aliviar a reação de histamina. Depois de resolver tudo, precisei pensar em como colocar a Charlie de volta lá fora, pois minha cerca está com ripas quebradas e um painel caiu. Precisava remover o galho, mas sabia que as empresas de poda de árvores só mexeriam depois que as abelhas saíssem. E agora, o que faço com as abelhas? Vou poupar vocês dos detalhes, mas consegui encontrar uma apicultora através da apicultora da minha prima, que pôde vir aqui e resolver tudo. E é sobre isso que esse vídeo fala. Esse vídeo mostra o que ele fez para remover as abelhas do galho, porque a maioria delas ainda estava lá em cima na árvore. E depois, como ele colocou elas com segurança em uma caixa para transportar para a propriedade dele e salvá-las, para que a maioria sobrevivesse. E eu me senti melhor com toda a situação, porque me sentia péssima em matar abelhas. Isso é um processo. Espero que todos vejam isso em suas vidas, por isso compartilhei. Ele começou preparando o fumigador dele, porque isso afasta as abelhas e as deixa desorientadas se elas, ficarem agressivas ou começarem a te picar. E ele realmente não precisou usar isso muitas vezes. E ele era tão organizado, foi muito legal de ver. Então, primeiro ele subiu e olhou tudo. E depois começou a remover cada pedaço do favo. E ele tinha aquela caixa que trouxe para transportá-las, mas precisava colocar todas lá embaixo e dentro da caixa para poder realocá-las. Ele também tinha um balde preso a uma corda, tipo um sistema de roldana, caso precisasse do balde, mas decidiu descer cada pedaço do favo à mão e depois colocava na caixa. Então, a caixa tinha esses compartimentos individuais, por assim dizer, nos quais ele ia colocando o favo. Então, ele colocava elásticos em volta para segurar o favo de mel naquela divisória e depois cortava para que encaixasse perfeitamente ali. Esse processo todo levou cerca de 3 horas e meia. Ele foi tão meticuloso e fez um trabalho tão bonito. Eu paguei ele por isso. Eu descobri que alguns apicultores ficam felizes em fazer isso de graça, porque essas abelhas selvagens, entre aspas, são difíceis de encontrar. Acho que abelhas criadas em fazenda ou criadas por apicultores não são incomuns e não estão ameaçadas de extinção como a gente ouve falar sobre as abelhas, mas essas abelhas selvagens, entre aspas, estão. Então, elas podem ser como um artigo muito procurado, digamos assim. Eu até coloquei um anúncio no Craigslist, anunciei no Facebook Marketplace sobre as abelhas e só recebi perguntas dias depois, quando já tinha resolvido tudo. Então, acho que eu poderia ter conseguido fazer isso de graça, mas, sinceramente, pelo tanto de trabalho que ele teve, fiquei feliz em ter pago e feliz por ter salvado as abelhas. E isso não representa a quantidade de abelhas lá em cima. Ele disse que havia dezenas de milhares de abelhas. Depois, usou um aspirador porque elas estavam nos cantos e frestas da árvore. Então ele não conseguia trazê-las para baixo com as mãos. Ele não conseguia trazer o favo com as mãos. Ele também estava pegando algumas com a mão, mas ele não conseguia alcançar aqueles cantinhos e frestas. Então ele fez esse aspirador. São 2 baldes juntos. Ele colocou uma tela de malha dentro que prende todas as abelhas quando ele aspira. E então ele só sacode essa tela de malha para colocar as abelhas na caixa. Acho que ele aspirou as abelhas 3 vezes. Acho que ele não queria encher o aspirador, então ia e voltava para pegar mais delas. E foi muito divertido. Ele disse que estavam super calmas. Ele pensou que a rainha ainda estava lá porque estavam calmas. Mas, cerca de uma semana depois, ele disse que você não abre a caixa de novo nesse período. Cerca de uma semana depois, ele abriu e não havia rainha. Então, acabou transferindo minhas abelhas para outra colmeia. Espero que esse vídeo tenha sido divertido e diferente para você. Eu me senti muito sortuda com o jeito que tudo acabou dando certo. Levou 3 horas e meia para Jesse remover todas as abelhas. E então, ele veio por volta das 10h30 daquela noite, depois que já tinha feito o trabalho, para buscá-las porque você sabe, elas precisam de um tempo para sentir o cheiro e encontrar onde é o novo ninho delas. E foi simplesmente uma experiência tão linda. Eu fiquei maravilhada com tudo, pensando o tempo todo. Isso é como assistir a uma live no Instagram ou no TikTok. Tipo, que emocionante é isso. E eu também estava animada com o conteúdo para vocês, para que pudessem ver como alguém faz para remover abelhas. Ele disse que elas estavam muito calmas e, sabe, que a rainha devia estar com elas ainda, porque senão elas não estariam tão calmas. E olha,
O respeito que eu tenho pelas abelhas é extraordinário. E eu ainda gostaria de não ter matado aquelas que estavam me rodeando, mas era a única opção que eu conhecia naquele momento. Enfim, me dê suas melhores dicas sobre abelhas, porque eu realmente preciso delas para referência futura. E talvez mais alguém precise delas no futuro também.